No horizonte de 2024, assoma uma tempestade sem precedentes, uma sombra que ameaça apagar um dos pilares da nossa civilização. O catolicismo. Este ano, marcado por tensões e divisões crescentes, poderá assistir-se a uma tentativa sem precedentes de erradicar esta antiga fé do tecido da sociedade. Isto não é simplesmente uma diferença de opinião. É uma profunda fractura ideológica que procura reconfigurar o nosso mundo. A história nos ensina que o vazio deixado pela ausência de espiritualidade e de fé pode ter consequências devastadoras. Neste vídeo, as palavras de Michael Matt irão iluminá-lo e fazê-lo perceber como o período que vivemos foi muitas vezes profetizado por Nossa Senhora. Sente-se confortavelmente e ouça com atenção. E tudo começa agora com esta guerra contínua contra Deus, contra a religião, e isto explica o flagrante desrespeito pelos cristãos, pelo cristianismo, pelos ensinamentos morais cristãos, que estão agora em plena exibição em todos os lugares que olhamos. Sim, é porque não há mais católicos. Nós nos sentamos, como cristãos em todo o mundo, neste país em particular, nós nos sentamos e deixamos que eles destruam gerações inteiras de crianças no útero durante 50 anos. Bueno, adivina qué. Ahora somos los grumos en el vientre del nuevo orden mundial. Están viniendo por nosotros, y no solo vienen por nuestras almas. Es de ahí donde comenzó. Ahora vienen por nuestros cuerpos, ahora vienen por nuestra libertad, ahora vienen por nuestras vidas. Y luego, en medio de todo esto, tienes a un papa que, la supuesta autoridad moral del mundo, amigos, el papa en Roma, el supuesto vicario de Cristo en la tierra, pero ya no usa ese título. O que está fazendo? Chamar as pessoas ao arrependimento, exigindo que as pessoas reconheçam e respeitem a lei moral cristã? Não, ele está ocupado abençoando as uniões homossexuais. Você está começando a ver onde estamos, certo? E vamos pensar sobre isso por um momento. Algo está sendo esquecido, tudo isso vai e volta, estamos tendo conversas que realmente não deveríamos ter em público. Você percebe que estamos tendo conversas em público com crianças, com famílias, certo? O que em um mundo normal não deveríamos ter. O que nos diz São Paulo em Coríntios 5, 12? Ele diz que é uma pena até falar dessas coisas. Foi assim que eu cresci. Quando eu era jovem, não se falava dessas coisas. Estamos todos falando sobre isso. Todas as crianças do mundo estão ouvindo tudo isso agora. Como o próprio Papa quer abençoar estas pessoas, não chamá-las ao arrependimento, mas apenas abençoá-las porque querem uma bênção como qualquer outra pessoa. E temos os chamados católicos conservadores por aí, defendendo esta decisão de abençoar estas crianças. Estes casais, defendendo-a todos os dias e atacando pessoas como nós por questionarem o que está a acontecer. Bem, o que é, amigos? É apenas uma perda completa. Nós chamamos isso de perda da identidade católica. O que a geração do meu pai chamava de o sentido católico desapareceu completamente. Enquanto isso, você sabe, mesmo as pessoas boas estão desorientadas e desesperadas, e ouso dizer diabolicamente neste problema agora, porque não há liderança moral vinda do cristianismo, quase nada, certamente não dos mais altos escalões da Igreja Católica. Confusão neste problema. Ainda esta semana, o Papa, sentado no Vaticano, em Roma, disse que abençoaria ou permitiria que padres abençoassem casais do mesmo sexo. Então, ele é um comunista da Argentina, que está no topo da Igreja Católica Romana. E não é só a Igreja Católica, mas também as igrejas protestantes, as sinagogas, é um fenômeno generalizado. Se a lei moral cristã, a lei moral de Deus, a lei da natureza não for apoiada, estaremos apenas a brincar e a espiral política descendente em direção ao inferno continuará inabalável. Veja como funciona. Porque, novamente, esse pecado específico sempre foi a marca registrada dos últimos dias, dos últimos estágios de uma civilização moralmente desmoronada. E é aqui que estamos. Apenas 6 meses após o início do seu pontificado, o Papa Francisco gerou controvérsia com a sua visão não conservadora de uma igreja inclusiva.
Numa entrevista extraordinária publicada em 16 países, ele alertou que a estrutura moral da Igreja Católica poderia cair como um castelo de cartas se não equilibrar as suas regras divisivas sobre o aborto, os homossexuais e a contracepção com a maior necessidade de torná-la um país mais misericordioso e acolhedor para todos. Políticos como Donald Trump receberam a mensagem desde então. Não fique obcecado com o aborto, Donald. Vamos lá. Até o Papa disse que você não deveria ficar obcecado com o aborto, certo? Então, de quem é a culpa? Você entende por que sempre falamos do Papa aqui embaixo? Porque ele está influenciando tudo o que está acontecendo no mundo neste momento, entende? E o que você faz, Donald Trump? Você é mais católico que o Papa agora? Recue em questões morais. Esse é o problema, amigos. Todos, desde o Papa até abaixo, estão enviando a mensagem de que a antiga lei moral do cristianismo, a lei moral de Deus, é rígida e inflexível e que é hora de ser tolerante e simplesmente acompanhar onde quer que as pessoas vão. E isso é o que fazemos. Francisco está muito mais preocupado em promover a agenda de diversidade, equidade e inclusão neste momento do que em reafirmar a importância de seguir os 10 mandamentos. Por exemplo, certo? Quando foi a última vez que você viu o Papa Francisco dizer algo sobre os 10 mandamentos? Quando foi a última vez que você viu o Papa Francisco dizer ao mundo que se eles não se arrependerem e não chegarem à verdade, irão para o inferno arriscando a condenação eterna? Quando foi a última vez que você viu isso? Sim, quem se importa com isso? Agora nos preocupamos com o aquecimento global. O Papa escreveu o quê? 2, 3 encíclicas e cartas sobre isso, sobre mudanças climáticas, é por isso que ele é conhecido, certo? Bem, deixe-me perguntar uma coisa. Quantos documentos Francisco escreveu sobre a condenação eterna nas chamas do inferno? Há poucos dias, ele disse que espera que o inferno esteja vazio. Ele espera que sim. Este é o tipo de pessoa, como dissemos da última vez, que supostamente consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, segundo os desejos de Nossa Senhora de Fátima, que mostrou uma visão do inferno aos pequenos videntes, lembre-se, e estava cheio de malditos almas. Agora, quando eu era criança nas escolas católicas, a St. John's University fornecia essas tiras de filme e a gente via qual seria a instrução na doutrina da fé, né? As histórias dos santos, pontos teológicos feitos para as crianças, certo? Então, o que você está vendo ali, o que você viu ali, é como a versão diabólica reversa disso, certo? Eles estão literalmente catequizando nossos filhos no Amazon Prime e no Netflix e em qualquer outro lugar, enquanto o Papa abençoa os gays. E amigos, vou terminar com isso. Não é como se não tivéssemos sido avisados, por exemplo. Eu sabia durante toda a minha vida que isso iria acontecer. Nada disso é uma surpresa, e com isso quero dizer o governo mundial único, a única religião mundial, como eu sabia que isso iria acontecer. No dia 19 de setembro de 1846, 2 pastores franceses, Mélanie Calvat e Maximin Giraud, se depararam com uma bela senhora sentada numa pedra chorando, no alto dos Alpes franceses, num lugar chamado La Salette. Ele lhes disse que o motivo de sua tristeza era a traição de seu filho e o abandono de sua santa igreja em todo o mundo. A mensagem da senhora e os segredos que a acompanhavam incluíam avisos apocalípticos sobre o desencadeamento dos poderes do inferno em todo o mundo. A igreja aprovou oficialmente a mensagem. Você pode negar as aparições, você pode dizer, quer saber, revelações privadas não são obrigatórias para os católicos, certo? É justo, mas isso não responde à pergunta. Como é que estes pequenos pastores sabiam que Roma acabaria por perder a sua fé, como foi profetizado há mais de 100 anos atrás em La Salette? Ela disse que Deus puniria de uma forma sem precedentes. Ai dos habitantes da terra, Deus esgotará sua ira. Ela disse que a sociedade está à beira dos mais terríveis flagelos, que seremos governados com vara de ferro e beberemos o cálice da ira de Deus. Lúcifer, disse ele, com um grande número de demônios, será libertado do inferno e a fé será abolida. A igreja será entregue a grandes perseguições.
este será o tempo das trevas, a Igreja terá uma crise terrível. Ela disse que os poderes civis e eclesiásticos serão abolidos. Disse que toda a ordem e toda a justiça serão pisoteadas. Só se verão assassinatos, ódios, ciúmes, mentiras e discórdias sem amor à pátria, sem amor à família. Ele previu que os governantes civis terão um único propósito, que será abolir e fazer desaparecer todos os princípios religiosos para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a todos os tipos de vícios. Ele disse que os ímpios mostrarão toda a sua maldade, matarão e massacrarão uns aos outros. Ele disse que Roma perderá a fé e se tornará o trono do anticristo. Agora, isso foi em La Salette. Agora vamos avançar 80 anos. Vamos para Fátima, Portugal. O ano é 1917. Mais uma vez, 3 pastorinhos afirmam ter sido informados por uma bela senhora que as nações seriam aniquilados. As más modas seriam introduzidas. Uma grande guerra estava por vir. Satanás lideraria uma batalha final contra o casamento e a família, exatamente como está acontecendo hoje. Ei, mais uma vez, fui a Fátima para ter a certeza, já estive lá várias vezes, e o que surge mais uma vez é que alguns dos maiores intelectos, padres, papas da Europa, acreditaram absolutamente que algo tinha acontecido ali, fizeram férias, festa de Nossa Senhora de Fátima. Eles fizeram peregrinações. Todos os papas, incluindo Francisco, fizeram uma peregrinação a esta pequena cidade de Fátima porque algo aconteceu lá. A Igreja colocou toda a sua autoridade nisso, dizendo sim, algo aconteceu aqui. Então, em 1917, assim disse a senhora: se as pessoas não pararem de ofender a Deus, a Rússia espalhará erros pelo mundo, os bons serão martirizados, várias nações serão aniquiladas. Agora, avançando um pouco, 50 anos depois, Nossa Senhora voltou, desta vez no Japão, num lugar chamado Akita, e lá ela avisou: isso é assustador porque parece que Nossa Senhora está se tornando mais inflexível. Ela está falando sobre guerra espiritual, ele está falando sobre a aniquilação das nações, certo? Ele chega a Akita e diz que haverá uma grande guerra civil no próprio coração da Igreja de Cristo, cardeal contra cardeal, bispo contra bispo. Novamente, não sou um seguidor de Medjugorje, não estou falando sobre coisas que não foram totalmente aprovadas. E sou alemão. Então, naturalmente, não estou disposto a aceitar qualquer aparição e dizer que é verdade. Alguns deles são incríveis, não são reais. Portanto, eu tive que ter certeza de que no caso de Akita, isso era verdade. Então, Walter e eu voltamos ao Japão para ver o que podíamos encontrar. E adivinhe, aquela aparição foi totalmente aprovada pela Igreja Católica da época, após 11 anos de pesquisa. O então bispo ordinário da diocese de Niigata declarou oficialmente que os acontecimentos relacionados com a estátua e as mensagens entregues à irmã Agnes Sasagawa eram de origem sobrenatural. Então, qual é o meu ponto? O que quero dizer é que fomos avisados sobre uma guerra espiritual contra os poderes do inferno. Não é apenas uma guerra política. É por isso que comecei o show desta noite. Sim, 2024 é uma questão de política, mas temos de fazer mais para trazer armas espirituais para esta luta, para esta guerra, ou perderemos. O castigo profetizado de que falo envolve uma enorme perda de fé, o que deixaria o mundo desprotegido contra as forças do mal absoluto. É disso que estamos falando, é isso que estamos testemunhando agora. Por isso, quero concluir este programa dizendo que não devemos perder a esperança. Manter-se engajado na política, claro, seguir o exemplo de grandes homens, como Hilaire Belloc, que no dia em que se candidatou, ergueu o rosário e disse ao partido da oposição: este é um assunto supremo sobre o qual todos podemos refletir, ao entrarmos neste ano político. Ele ergueu o seu rosário ao partido da oposição e disse: senhores, sou católico, vou à missa todos os dias. Isto é um rosário, e na medida do possível, ajoelho-me e recito estas pérolas todos os dias. Se me rejeitarem, porque da minha religião, agradecerei a Deus por me salvar da indignidade de ser seu representante. Lamento se o Papa Francisco não gosta, mas é o que Deus quer e é hora, amigos, é hora.
homens do cristianismo, de dizer à equipe de Francisco e ao resto da cabala globalista para voltarem para o inferno onde eles vieram de. E eu sugeriria que passássemos 2024 a preparar-nos para as próximas eleições fazendo exatamente isso, com isto nas nossas mãos. Espero que você se junte a mim. Muito obrigado. Meu nome é Michael Matt. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima semana.